o que eu acho muito interessante, que você citou aí, tanto o eye tracking, quanto a ressonância magnética funcional. Coisas que na minha área de tecnologia, né, eu fui estudar exatamente para poder entender como é que funcionam os algoritmos e tudo mais. E se engana a pessoa que pensa que o algoritmo das redes sociais é algo simples. Não é. Ele vem desse mesmo nível de complexidade de estudo da mente para saber a necessidade daquele usuário. E muitas pessoas não sabem que a câmera do smartphone, ela tá te traqueando. Então você está acessando uma rede social, ele sabe se você leu, se você não leu, se você desviou a atenção ou não. Né? Então, eu falando pelo ponto de vista da tecnologia, eu imagino o que você não sabe nesse sentido de lá da outra ponta, da pesquisa. Então, acredito eu que todo mundo deveria ter esse pezinho nessas duas esferas. Entender neurociência e entender também a questão de inteligência artificial. Qual que é o link que você faria nesse sentido? Foi muito longo, né? Não, mas eu nem tenho competência para te responder. Acho que essas duas áreas, elas se casam perfeitamente, mas é preciso essa competência para fazer isso, assim, né, nas duas áreas. Inteligência artificial uma das coisas que é possível fazer, né, você conseguir ter sentido num grande volume de dados. Então, você tem um grande volume de dados e consegue fazer sentido desses dados, fazer com que esses dados te gerem insights que são úteis a respeito de alguma coisa, né? E quando você tem o olhar da neurociência, quando você tem uma lente da neurociência ao analisar esses dados, é muito mais fácil de entender tendências de comportamento, comportamento em si, outras coisas mais a respeito das pessoas. Né? Então, esse casamento entre neurociência e inteligência artificial tem acontecido bastante. A gente vê que empresas que seriam do ramo de pesquisa de mercado, por exemplo, então, as empresas que estão mais olhando o futuro estão investindo nisso. Por quê? Porque, olha só, imagina assim, né? Quando a gente pensa em entender consumo, o que seria mais efetivo? Eu te perguntar, Gilvan, no questionário, o que te faz comprar pasta de dente? Qual é o teu principal motivo, né, a tua motivação para comprar a pasta de dente? Por que você compra essa marca e não compra aquela? Né? O que você acha dessa? O que você não acha daquela? Ficar te fazendo esse tipo de pergunta, você acha que isso vai ser quão útil perto de entender esses aspectos de uma maneira não declarada, que dá para fazer com algumas ferramentas de neurociência, ou entender o seu big dado, assim, né? Talvez não de maneira individual, você ou o Gilvan, mas um cluster de um grupo que compartilha determinadas características. Por exemplo, o tipo de coisa que você dá like, o tipo de coisa que você gosta, tipo de informação que você compartilha, tipo de comentário que você faz, né? Tipo de vídeo que eventualmente você posta, os lugares nos quais você se movimenta. Isso tudo são dados, né, big data, são grandes dados, desestruturados muitas vezes, alguns sim, outros não, que podem gerar muita informação a respeito de comportamento. Quando você tem uma lente de neurociência entendendo, né, todos os aspectos, aversão a risco, né, que a gente tem uma tendência à aversão a risco, todas as heurísticas que a gente tende a usar no comportamento. Heurística é um atalho, tá? Estou falando de heurística. Heurística na tomada de decisão é um atalho. Então, por exemplo, se eu falo se é caro é bom, é uma heurística. Então, se é caro, se custa muito, é bom. Ou se eu vou comprar então, se vai comprar um vinho, você não entende muito de vinho, você sabe que aquele mais, né, um pouquinho mais caro deve ser melhor que aquele que está mais barato. A gente usa isso o tempo todo. Se um expert falou é verdade, ou se uma expert falou é verdade. Então, se alguém que tem autoridade falou aquilo, provavelmente é verdade. A gente usa isso o tempo todo. Então, entender essas tendências de comportamento é muito importante quando você vai olhar o Big Data, o grande dado, né, a Big Data, para entender tomada de decisão.
Então, você tem toda a razão, essas duas áreas, elas se casam totalmente. E eu acho que no futuro vão cada vez mais se dar as mãos, assim. Não só pensando em consumo, né? Imagina só, a gente pode falar sobre educação, sobre Qualidade de saúde, vida, né? qualidade de vida.